Olá, eu sou a Karina Alzeda e na aula de hoje você vai aprender a fazer comigo essa linda necessaire saquinho em formato de casinha. Essa aula especial foi feita para compor um kit com a mais nova aula do ateliê Karina Alzeda, que você encontra no site karinaalzeda.com.br e que agora em todo mês de maio está em mega promoção. Agora que eu já fiz o meu jabá, vamos aprender a fazer essa linda casinha. A primeira coisa que você vai fazer é o download da folha de medidas. O link para você fazer o download está aí na descrição do vídeo. Nós vamos ter aqui medidas para fazer o saquinho de casinha e para recortar apenas aqui a sugestão da portinha da casa e do coraçãozinho, que você deve recortar no risco. Então, vamos usar muito pouquinho material para fazer essa necessaire de casinha. E seguindo aqui o esquema de montagem, você vai ver as medidas para transferir para o material. Para o corpo da casinha, que se refere a essa parte aqui inferior, nós vamos recortar 2 vezes no tecido mais manta a medida de 16 por 25 centímetros, dessa forma. Para o telhado da casinha, nós vamos recortar 2 vezes no tecido a medida de 12 por 25 centímetros, dessa forma. Para o fechamento aqui da tira, onde nós vamos passar o cordão, a minha sugestão é cortar 2 vezes no tecido a medida de 4 por 25 centímetros, dessa forma. Mas você pode decidir cortar essa tira aqui na medida de 5 centímetros por 25 centímetros, caso a sua margem de costura seja maior que meio centímetro, ou que o seu cordão seja mais grosso do que o cordão que eu vou usar aqui na aula. E aqui em vermelho, você vai ver a medida do cordão. Eu estou usando um cordão fininho, rabo de rato, mas você pode usar fita ou cordão que você tem costume. E a medida é 2 vezes 60 centímetros. Para o forro da peça, eu estou usando a medida de 25 por 26 centímetros, cortada 2 vezes no tecido. E para enfeitar a minha peça, a minha porta e o meu coraçãozinho, que vai ser a janela, são cortados no tecido e eu estou usando aqui uma entretela termocolante permanente para fazer a minha aplicação. Eu começo fazendo a caixinha de leite, tanto na parte de tecido e manta como na parte do forro, na medida de 5 por 5 centímetros. Então, com uma régua, eu venho fazendo essa marcação dessa forma aqui e vou recortar já a caixinha de leite. E vai ficar dessa forma aqui. Aí agora eu vou enfeitar a minha casinha. E para enfeitar a minha casinha, eu vou deixar uma distância aqui de 6 centímetros. Então, eu entendo que eu tenho todo esse espaço aqui para enfeitar a minha casinha, colocando portinha, janela e os enfeites. E a minha sugestão de enfeite é um aplique bem simples. Eu usei aqui botõezinhos que eu tinha em casa, ficou desse jeitinho aqui. Agora, para dar um detalhezinho aqui na partezinha do telhado, você pode aplicar cianinha, pompom. Eu vou usar esse enfeitezinho de babado desse jeito aqui. E agora vou pegar a partezinha do telhado, que tem a medida de 12 por 25, vou posicionar voltada estampa para estampa e vou passar uma costura. A margem de costura aqui não interfere, você tanto pode usar um pé de máquina de 0,75, como pode usar a margem de meio centímetro. Eu passei uma margem de meio centímetro por causa do meu enfeitezinho e aqui eu já vou rebater uma costura de acabamento. E vai ficar costuradinho desse jeito aqui. Passando só para lembrar que todo o site Karina Alzeda está com 50% de desconto nas aulas avulsas e na assinatura anual durante todo o mês de maio. Você vai poder comprar qualquer aula avulsa por apenas R$ 25
ou fazer a sua assinatura anual por R$ 149,90. Não perde tempo, corre para o site karinauzeda.com.br. Depois que eu costuro, eu vou dobrar minha peça no meio e fazer um pique para marcar aqui o centro, dessa forma. Agora eu vou pegar a minha tira de tecido, que pode ter 4 centímetros, ou você pode fazer ela maior, com 5 centímetros, e vou fazer uma dobra de 1 centímetro aqui em cada borda, dessa forma. Aí eu vou trazer para a máquina e passar uma costura reta aqui para prender essa dobra. Desse jeito. Se você desejar, você já pode dobrar e passar uma costura de segurança. E depois de prender para fazer aqui esse tubinho, eu vou dobrar e fazer um pique para centralizar. Agora eu pego aqui o corpinho da minha peça e vou centralizar essa faixinha e passo aqui uma costura de segurança. Agora é só pegar a parte do forro, o meu também está centralizado aqui, e eu vou colocar estampa voltada para a estampa. O meu forro tem 1 centímetro a menos, mas isso é proposital. Aqui agora, como a minha faixa é de 4 centímetros, a minha margem de costura vai ser de meio centímetro. Se eu fosse fazer com a margem de costura de 0,75, eu aumentaria a minha faixa e faria ela com 5 centímetros. Trago para a máquina e vou passar uma costura reta com retrocesso no início e no final. E vai ficar costurado desse jeito. Outro detalhe é que, como o meu forro tem direção de estampa, eu fiz a caixinha de leite, olha, na direção da estampa na parte superior. Por quê? Porque quando eu virar aqui a minha peça, olha, o detalhe vai ficar com a estampa voltada para fora. Então aqui no meu telhadinho é como se seguisse a estampa em uma única direção, com a caixinha de leite aqui em cima. Feita essa costura, eu não rebato a costura agora. Eu vou pegar aqui a parte das costas e vou posicionar estampa voltada para estampa, e com tudo alinhado assim, eu vou levar para a máquina de costura, passar a costura reta aqui, aqui, e nessa parte aqui do forro eu vou deixar a abertura para desvirar a minha peça. Eu dou retrocesso sempre no início e no final das costuras. E para a margem de costura desse acabamento também não interfere. Se você começar com meio centímetro, termine com meio centímetro. Eu vou fazer ela inteira aqui agora com 0,75. Aqui, olha, nessa partezinha, eu vou, quando for fazer a costura, eu vou costurar 2 dedinhos de cada lado para poder fazer a caixinha de leite no final. Mas enquanto ela tá aberta aqui, eu passei só a costura nessas partes, fica mais confortável vir, abrir aqui, olha, e dar o acabamento aqui na caixinha de leite. Ó, depois vai ficar desse jeito aqui, eu deixo a abertura, aí nessa abertura aqui do forro, eu venho e faço a caixinha de leite do forro. Aí é só virar aqui pela abertura, desse jeito, e aqui você vai ajustar a abertura do seu forro. Você pode finalizar com pontinhos à mão ou finalizar passando a costura, como eu vou fazer aqui na máquina. Depois de feito o acabamento, é só a gente colocar o forro para dentro e finalizar passando uma costura de acabamento aqui em toda a volta. Se a sua máquina tiver o braço livre, é um facilitador. E vai ficar costuradinho desse jeito aqui. E aqui é que a gente vai levar em consideração o tamanho da faixa que você vai cortar, se é de 5 ou de 4, como eu fiz aqui, porque você tem que levar em consideração o aplicador que você vai estar usando para aplicar a fita, se ele passa aqui nessa abertura com facilidade, e também o cordão que você vai usar. Bom, agora eu vou pegar o meu cordão. E eu estou usando aqui um passa-fitas, que é uma ferramenta que a gente encontra com facilidade nos armarinhos. Vou começar a passar o meu cordão por um lado.
Passo novamente aqui. E finalizo com um nó e vou queimar as pontas aqui com o isqueiro. Aí agora é bem simples, se estamos com o nozinho para este lado, vamos começar a colocar agora pelo lado que não tem o nozinho. Então vou vir aqui e retorno com a minha fita. Saindo pelo outro lado e finalizo aqui com um nó. Finalizando assim a peça, agora só vamos passar ferro e ver como ficou a nossa casinha pronta. E aqui está a nossa nécessaire pronta, ela fica desse jeitinho aqui. E você pode usar ela tanto em formato de nécessaire com saquinho, dessa forma. Aumentando o seu cordãozinho, você tem também aqui uma bolsinha para o dia a dia. E dobrando o seu tecido aqui da parte superior, você tem uma nécessaire em formato de cestinha que fica bem útil para acomodar os produtos numa viagem ou, por exemplo, na bancada da sua penteadeira. Você pode enfeitar a sua peça da maneira que você desejar, inclusive colocando acabamentos aqui no finalzinho do seu cordão, fazendo ela com bordados, aplicações, flores de fuxico e usando técnicas de patchwork. Enfeitei de forma simples para dar uma sugestão fácil de fazer várias casinhas aí no seu ateliê. Eu fiz essa aula especial como um bônus para fazer parte de um kit para minha nova aula no carinauzeda.com.br, que é a aula da nécessaire casinha, que é esse lindo kit com uma frasqueira e uma nécessaire. E essa nécessaire saquinho foi desenvolvida para caber especialmente dentro dessa outra frasqueira, para enriquecer ainda mais esse kit da nova aula Carinauzeda, que você encontra acessando o site carinauzeda.com.br. Agora que você já entendeu o projeto, você vai poder fazer essa nécessairezinha no tamanho que você desejar. Basta brincar com as medidas e usar seus retalhinhos e sua imaginação. Vou deixar as fotos dessa peça lá no meu Instagram, que é o @cauzeda. Se você fizer, me marque com a hashtag Cauzeda. Vou deixar com você aqui uma beijoca e te espero nas minhas próximas aulas.